Abra sua Bíblia, por favor, em Atos, capítulo 1. Atos, o capítulo 1. Do 1 ao versículo 11. Atos 1, de 1 a 11. Vamos ler juntos? Vamos lá. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Senhor, nós pedimos que na Tua providência, na Tua graça, o Senhor nos eleve os corações com a Tua palavra. O Senhor nos instrua e o Senhor nos mostre como é importante nós seguirmos os passos do Senhor. Nós pedimos que o Senhor abençoe cada vida que está aqui, com as suas lutas pessoais, com seus problemas pessoais, que o Senhor fortaleça a vida de cada um, seja por qualquer motivo que for, que o Senhor olhe para as pessoas e tenha piedade de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós aceitamos a autoria de Lucas como o autor do livro de Atos, e nós aceitamos o fato, quando eu falo nós, eu represento um grupo de cristãos, de estudiosos. E nós aceitamos também a ideia de que neste trecho que nós lemos, há uma recapitulação e há uma exortação. Do 1º ao 5º versículo, nós percebemos que o evangelista, o autor do livro de Atos dos Apóstolos, faz um retrospecto de tudo quanto aconteceu no tempo final do ministério de Jesus Cristo, inclusive a paixão, inclusive o padecimento na cruz. Nós cremos que o evangelista tinha por objetivo retomar perante esta pessoa chamada Teófilo
toda a sequência das coisas. E por isso, então, ele teria escrito estes 5 primeiros versículos. Nestes 5 primeiros versículos, depois nós falamos dos outros, mas nesses primeiros versículos nós temos alguns detalhes muito importantes. O primeiro detalhe que eu quero registrar aqui é que o Senhor Jesus ressuscitado, se apresentou vivo. É como Lucas registra isto. E eu queria pensar com os irmãos qual foi o desfecho de todo o ministério do Senhor Jesus Cristo. Do ponto de vista do que ele vinha falando constantemente, ele dizia que convinha que ele padecesse, convinha que ele fosse entregue, convinha que ele fosse sacrificado. E isso de fato aconteceu, nós conhecemos bem a história, mas nós devemos recordar neste momento que os discípulos fugiram apavorados. Nós temos o registro de 2 discípulos que ficaram um pouco mais próximos. Um deles foi Pedro, que se enturmou com aquela turma que queria ter o calorzinho da fogueira no pátio. Mas nós nos lembramos que a missão de Pedro foi inteiramente fracassada, porque ele negou a Jesus. Esta foi a última vez que os evangelhos registram que Pedro olhou para Jesus e Jesus olhou para Pedro, e eles não se comunicaram mais antes de Jesus morrer. Então, Pedro é uma das personalidades dos apóstolos que mais tem amargura. Os outros fugiram e Pedro negou. Mas o evangelho de João acaba mostrando que João, que era amigo de algumas pessoas, ficou por perto e acompanhou mais de perto, mas não se fala o que aconteceu com João, de tal maneira que não há chance dos discípulos terem se despedido de Jesus Cristo e ele ter morrido. O fato é que os discípulos já sabiam que eles seriam dispersos, porque Jesus disse, eles não se lembravam, mas eles, de fato, correram de medo. Ora, esse foi o final, foi o desfecho. Do ponto de vista humano, foi o pior desfecho possível. Ninguém gostaria de assistir um filme em que o herói morre na cruz e os seus companheiros não lutam por ele, ainda que tentassem no jardim, cortando a orelha, mas isso não foi, eles não tiveram chance de se despedir. Eles simplesmente desapareceram com medo dos judeus. Como é que o Filho de Deus vai garantir que ele é o mesmo? Então, Lucas faz a gentileza de nos dizer que Jesus se apresentou vivo. E o texto diz que foi com provas incontestáveis. Há 2 características interessantes aí. Primeiro, não existe a palavra incontestáveis no original. Com muitas provas. E também a palavra apresentar-se vivo, só é usado no Antigo Testamento uma vez e se refere a Jeová, quando Jeová se manifestou ao povo de Israel. A ideia é a mesma. Não se trata mais de um homem que foi morto na cruz aparecer, se trata do Deus homem aparecer. Se trata de Jesus Cristo estar vivo.
se trata de Jesus Cristo ter vencido a morte. A morte não teve poder sobre ele, diz a Escritura. Significa que ele ressuscitou dentre os mortos de um jeito que nenhum outro ser humano no céu e na terra ressuscitou. Só ele ressuscitou da forma como ressuscitou, porque o seu corpo foi glorificado. Talvez quem contemplasse Jesus na cruz tivesse visto Jesus de olhos inchados, de hematomas pelo corpo, de cicatrizes, de sangue derramado. E agora, Jesus se apresentava absolutamente desinchado, absolutamente normal, absolutamente humano. Deus e homem. Jesus estava glorificado, tanto é que Lucas relata o fato de que as pessoas não conseguiam assimilar a ideia de que Jesus Cristo estava vivo. Julgavam que era um fantasma. Então ele disse assim: vocês têm alguma coisa para comer aí? Porque um fantasma não come, não é? Não come. Ele comeu um pedaço de peixe e um favo de mel na presença deles. Foi uma refeição para ser visto, para ser observado, para ser aceito como uma pessoa viva. E mais, Lucas, sendo médico, tinha toda a possibilidade de dizer assim: Jesus Cristo se apresentou diante deles e disse assim: vejam que um espírito não tem carne nem ossos, como vede que eu tenho. Toquem em mim, vejam as minhas feridas, vejam que sou eu mesmo. E porque eles estavam absolutamente incrédulos desta possibilidade, porque eles jamais imaginariam que o seu Senhor venceria a morte. Então Jesus Cristo teve o cuidado de dar para eles pacientemente todas as evidências de que ele estava de volta à vida, para que eles crescem, porque a alegria, diz o texto bíblico, era demais. A outra coisa é que Jesus lhes apareceu durante 40 dias. Nós não temos em outro lugar a informação de que Jesus ficou tantas vezes aparecendo às pessoas. Vamos nos lembrar que ele morreu na Páscoa. E vamos nos lembrar, então, que as aparições de Jesus não eram frequentes. Os evangelhos mostram que havia períodos diferentes. Logo no comecinho, no primeiro dia da semana, ele apareceu várias vezes. Mas aí que está, houve uma ocasião em que Tomé não estava, e ele reagiu de maneira incrédula. E na outra semana é que Jesus finalmente se revelou a Tomé. Então nós percebemos que houve um tempo, e é exatamente Lucas que afirma que durante 40 dias Jesus Cristo apareceu. E é interessante e importante a gente lembrar que foi criada uma história para que os judeus, os soldados, fossem justificados. Os discípulos de Jesus vieram e levaram o corpo. Lembram dessa história? Que circulou muito tempo entre as pessoas, dizendo que Jesus não tinha ressuscitado coisíssima nenhuma. Ele tinha sim sido levado, o corpo tinha sido levado pelos discípulos, mas Jesus apareceu. E o interessante é que Lucas ainda menciona o fato de que o assunto que Jesus conversava com eles era o reino de Deus. Essa ideia de reino de Deus, versículo 3, meus irmãos, nos remete ao fato de que Jesus Cristo queria que eles entendessem que o propósito da sua vinda tinha sido realizado. Ele morreu na cruz e ressuscitou dentre os mortos, a morte tinha sido vencida, os pecadores que se arrependessem podiam crer nele.
mas também a afirmação de que ele volta, a afirmação do que vai acontecer até o dia da sua volta. Então, os comentaristas entendem que estas coisas concernentes ao reino de Deus se referem ao tempo em que ele ajudou os discípulos a olharem o Antigo Testamento e enxergarem as profecias messiânicas no Antigo Testamento, como ele fez no caminho de Emaús, como ele fez com os discípulos nas reuniões que teve. Ele foi recuperando o Antigo Testamento e mostrando no Antigo Testamento quais eram as menções que se faziam a respeito dele como Messias. E o texto nos mostra, meus irmãos, que ele também falou especialmente a respeito de quem o substituiria. Na verdade, nenhum homem substitui Jesus Cristo. Quem substitui Jesus Cristo é o próprio Deus na pessoa do Espírito Santo. Amém. Não existe homem que substitua Jesus Cristo. E para falar a verdade, todo aquele que nasceu de novo é um representante de Jesus Cristo. O fato, meus irmãos, é que a palavra de Deus também especifica que ele deu uma ordem. Num dos evangelhos, a gente encontra a seguinte ordem: olha, vão até a Galileia e me encontrem lá. Não é verdade? Então eles foram até a Galileia e se encontraram com Jesus na Galileia. Mas Jesus Cristo, em Lucas, está dizendo: não se ausentem de Jerusalém. Fiquem em Jerusalém esperando a promessa do Pai. Fiquem em Jerusalém esperando a promessa do Pai. Que eles não tinham a mínima ideia do que ia acontecer. Ninguém esperava o que aconteceu com aqueles 120 irmãos no dia de Pentecoste. Ninguém esperava por aquilo. O fato, meus irmãos, é que Jerusalém é especial para nós pelo seguinte: primeiro, as profecias do Antigo Testamento dizem, lá em Isaías capítulo 2, versículo 3, que é de Sião que sairá a lei, e de Jerusalém é que sairá a palavra do Senhor. Uma outra profecia, que é de Joel capítulo 2, que fala exatamente de que nos últimos dias o Senhor derramará o seu Espírito. No fim daquele trecho em que a profecia diz disso, diz também o seguinte: no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento. Não podia ser na Galileia, o derramamento não podia ser em Jundiaí, o derramamento tinha que ser no lugar onde Cristo foi morto. O derramamento do Espírito tinha que ser geograficamente situado na cidade de Deus. Então, eles voltaram para Jerusalém. E ao voltar para Jerusalém, meus irmãos, eles tinham que aguardar, mediante a fé, a promessa do Pai, que eles não tinham a mínima ideia do que seria, apenas a informação de que João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo. O que é isto? É certo que Jesus Cristo tinha dito: ele será o Consolador que vem após mim. Se eu não for, ele não virá. É claro que também eles sabiam que o Espírito de Deus os ensinaria, os faria recordar das palavras de Jesus, os faria ter uma outra disposição a respeito da fé cristã. Mas eles não tinham a mínima ideia do que de fato aconteceria. Nem nós imaginaríamos que um dia, naquele momento do Pentecoste, um som como que de um vento e línguas de fogo distribuídas sobre a cabeça de cada um, e de repente todos eles glorificando a Deus em línguas conhecidas pela população.
Que coisa estranha. O reverso de Babel. Enquanto que em Babel houve uma confusão de línguas, no dia do Pentecoste houve uma fusão de entendimento a despeito das variedades de línguas. Ora, quando Lucas registra estas coisas, então, ele está, meus irmãos, mostrando o seguinte, que era necessário que os discípulos que tinham andado com Jesus, que já estavam limpos pela palavra que ele tinha falado, experimentassem agora uma nova situação espiritual nas suas vidas. Essa nova situação espiritual em suas vidas não era apenas uma convicção de que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Essa convicção é dada pelo Espírito Santo. Esta convicção não surge da nossa argumentação, não surge da teologia, ela surge exatamente da ação do Espírito Santo na vida de uma pessoa que a convence do pecado, da justiça e do juízo. Nasce exatamente desta ação do Espírito que promove a regeneração da pessoa, que promove a compreensão para esta pessoa de que Jesus Cristo é o Filho de Deus e de que só em Jesus Cristo nós encontramos o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por meio de Jesus Cristo, e isso nos é dado, esta convicção nos é dada pelo Espírito Santo de Deus. O fato, queridos irmãos, é que, além desta convicção pessoal, nós vamos perceber que, quando Jesus comissiona os seus discípulos, ele dá a eles poder. Ele lhes dá poder. E nós vamos discutir isso daqui a pouquinho. O fato é que, nesta altura, nós encerramos aquilo que eu chamaria, então, de introdução, de recapitulação. E nós passamos para o segundo aspecto do texto, que é o aspecto da missão. E nesse sentido, então, os discípulos, depois de terem participado com Jesus durante 40 dias, seja de forma seguida ou de forma intercalada, deles saberem que vão receber em poucos dias a experiência do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, eles estão com Jesus Cristo, que ressurgiu dentre os mortos e que na época do ministério multiplicou o pão, curou o enfermo, parou o vento, eliminou a tempestade, e eles se lembram do Antigo Testamento e eles dizem assim: está na hora de restaurar o reino a Israel? Está na hora de nós pensarmos no nosso benefício como povo escolhido de Deus? E a resposta de Jesus Cristo foi dura, na minha opinião. Porque ele disse assim, no verso 7, vocês podem me ajudar lendo comigo? Vamos lá. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pelas... Olha só, vocês têm a mim, vocês têm o Evangelho. Muito bem, então agora está na hora de cuidar da nossa vida, está na hora de resgatar as coisas que nós gostaríamos de ter, está na hora de nós nos livrarmos do governo de Roma, está na hora de nós termos um rei que seja semelhante a Davi, para nos levar em triunfo e de nós sermos admirados por todas as nações.
Está na hora de nós pensarmos em nós mesmos. E Jesus Cristo responde: olha, a despeito de vocês receberem o poder, que eu vou anunciar daqui a pouco, tem coisas que o Pai não contou para vocês e que não vai contar. Não é da sua competência. O que é da sua competência? Então, leiam comigo, por favor, o verso 8. Porque estas são, de acordo com Lucas, as últimas palavras do Jesus Cristo ressuscitado na terra. Ele não falou mais nada depois disso. Esse é o registro de Lucas. Vamos ler as últimas palavras de Jesus na terra. Vai lá. Muito bem. Vocês vão receber poder, não apenas para serem crentes, não apenas para confiarem em Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida para vocês, não apenas para terem certeza da vida eterna, não apenas para se sentirem bem diante da oração, não apenas se sentirem bem diante da adoração e do louvor, não para se edificarem mutuamente. Vocês vão receber poder para serem testemunhas. Vocês se lembram que Deus disse a mesma palavra para Israel: vós sois as minhas testemunhas e meu povo, de propriedade peculiar. Pedro lembrou que nós somos propriedade peculiar de Deus quando estamos em Cristo, quando somos crentes em Cristo. Mas Jesus Cristo, a última coisa que disse foi: vocês estão recebendo poder para serem minhas testemunhas. E vocês podem ver que o epicentro do testemunho é Jerusalém, começa ali. Mas é como se a gente jogasse uma pedra numa lagoa, a gente vê uma onda, depois vê outra onda, depois vê outra onda, e depois vê uma onda maior. A gente vê a multiplicação das ondas. O que Jesus Cristo disse foi: vocês têm a responsabilidade de pregar ao mundo, começando daqui, e simultaneamente aqui, mais ali, mais ali, mais lá, vocês têm a responsabilidade e vocês têm o poder de pregar. Olha, em 30 anos, em cerca de 30 anos, o mundo ocidental da época conhecia o Evangelho. Vocês estão entendendo o que é poder? O poder é exatamente o espelhamento da graça divina na vida da gente, de maneira que onde a gente passa, ou a gente cheira bem, como diz Paulo, ou a gente tem cheiro de morte para as pessoas. O testemunhar Jesus Cristo não é apenas dizer as 4 leis espirituais. O testemunhar de Jesus Cristo é exercer o amor pelas pessoas como quem não tem pastor. É exercer a misericórdia, acudindo aquelas pessoas que são necessitadas, como Jesus fez. Quando a gente lê o Evangelho, a gente percebe que Jesus Cristo teve uma participação fenomenal no ensino da Escritura, mas ele teve outras coisas que revelavam que a sua vida era diferente. O que os apóstolos tinham que fazer era assimilar este poder e não apenas viver em comunidade, repartindo as suas coisas, e orando e cantando e tal, etc. Mas a Bíblia diz que os fenômenos começaram a aparecer.
O principal e mais importante fenômeno era, e o Senhor acrescentava a cada dia à igreja os que iam sendo salvos. Porque o povo ao redor da igreja se admirava pela coesão, pelo ânimo, pela dedicação e especialmente pela ousadia. O povo do nosso tempo é covarde. O povo do nosso tempo quer o evangelho, às vezes, só para si. Não quer para o outro. E o poder do Espírito de Deus fica desfigurado. Vocês viram uma história de 67 anos, como a gente demorou para se multiplicar? A crítica é a nós mesmos. O Senhor disse, vocês vão receber poder, vocês vão receber qualificação, vocês vão receber ajuda, vocês vão receber forças, vocês vão receber competências, vocês vão receber ousadia, vocês vão receber qualificações para sair e o seu rastro ser um rastro que demonstre o Cristo verdadeiro. Ah, meus irmãos, como eu gostaria de ver a cada dia esse poder agindo no nosso meio. Eu não posso ficar comparando outros grupos denominacionais, eu tenho que ficar restrito ao meu. E tenho que pensar no fato de que esta última palavra de Jesus Cristo, meus irmãos, não é para ser limitado por um coração que seja temeroso, por uma pessoa medrosa, por uma pessoa que diz que tem Cristo, mas tem medo de dizer que tem Cristo. Esse trabalho não pode ser limitado por uma pessoa que tenha o nome, que leve o nome de Cristo, mas que tenha um testemunho absolutamente incompatível com a Escritura. Uma vida de transgressão, com pecados secretos, com situações na vida que o Espírito Santo não pode agir em tempo nenhum. Essa obra não pode ser limitada por pessoas que queiram ficar com o Evangelho só para si, num egoísmo pessoal. Quando aqueles discípulos ouviram as últimas palavras de Jesus Cristo na terra, eles não tinham ideia de onde eles iam parar. Mas o Espírito os levou. O grande desafio para a igreja, aos 67 anos da sua longa trajetória, desde o começo das pregações, meus irmãos, é pedir que o Espírito a conduza. Cada crente pedir, Senhor, me conduz. A igreja, como organização, o conselho da igreja, como órgão administrativo, que o Senhor nos conduza. Que nós passemos para os outros, por meio do poder do Espírito Santo, aquilo que nos foi dado. E aí, o texto termina dizendo que, ditas estas palavras, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. É o único lugar. Talvez Marcos tenha dito nos acréscimos do capítulo 16, mas é o único lugar em que diz que Jesus subiu aos céus. O que ele foi fazer? Meus irmãos, ele foi assumir a função de mediador universal de todas as coisas. Ele, Deus homem, ressuscitado num corpo glorificado, foi se encontrar com o Pai e assentar-se à direita do Deus bendito, de onde ele media todas as coisas. Sabe, as orações que nós fizemos hoje, é Jesus quem leva ao trono do Pai, está trabalhando, está preparando a morada, está cuidando de cada pessoa, está a cada dia fazendo aquilo que disse, todos aqueles que o Pai me deu,
todo aquele que o Pai me deu, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum o lançarei fora, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Então, Jesus subiu aos céus. Alguém pode dizer assim, nossa, aí nós temos que lembrar que Enoque, aconteceu isso com ele. Lá no começo da história humana, Enoque foi trasladado, ninguém mais o viu. Temos que nos lembrar de Elias, que subiu numa carruagem de fogo. Temos que lembrar de outros que sumiram, ninguém acha a sepultura deles, como Moisés, por exemplo. Temos que nos lembrar que para Deus isso não é nem um pouco impossível. Jesus Cristo assumiu a destra do trono e a condição de mediador. Aí, enquanto eles estavam ali esperando, olhando, Jesus Cristo desaparecendo dos olhos deles, diz a Bíblia que 2 varões chegaram e disseram para eles, nesses termos aqui, verso 11, dá para vocês me ajudarem a ler? Eu estou terminando. Eles disseram, vocês repararam como é que os homens se dirigiram? Os 2 se dirigiram a eles? Ó grandes apóstolos! Não foi assim. Foi varões galileus. Lembrando as origens humildes deles. Gente, Deus não escolheu as coisas sábias deste mundo para conduzir-se, para disseminar o seu poder. Ele escolheu gente fraca, ele escolheu gente simples, ele escolheu gente de fé, ele escolheu gente que na sua insuficiência o poder do Espírito é que supre a suficiência. Eu acho interessante a narrativa, eles chegarem dizendo, apóstolos, nada de apóstolos, foi varões galileus, gente de lá da ribeira, da ribanceira, gente de longe, gente que está romanizada, gente que viu Jesus Cristo lá, no interior, gente pequena. Por que vocês estão olhando para cima? Se lembrem, esse Jesus que vocês viram subindo ao céu agora, virá do mesmo modo. Não é uma despedida, mas a promessa é do reencontro. Enquanto isso, o Espírito diz, eu te dou poder para pregar na Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Enquanto Jesus não volta. E eu queria lembrar vocês disso, queridos irmãos. Nós devemos viver como crentes em Cristo, buscando essa direção do Espírito do Senhor. Foi de propósito que eu não tratei do batismo no Espírito Santo. Mas eu quero recordar que vocês precisam viver na dependência do Espírito Santo e da palavra. E vocês precisam aspirar o poder do Espírito Santo para viver nesta terra. Porque aspirando o poder e vivendo na dependência do Espírito Santo de Deus, vocês vão ser vistos como testemunhas de Jesus Cristo. Não só para si, não com medo, mas com coragem, com ousadia. E vocês vão experimentar uma coisa impressionante. O Senhor
vai acrescentar os que vão sendo salvos. Gente que nunca creu, vai começar a crer. Gente que sempre foi rebelde, vai ser quebrado pelo Senhor. Gente que está doente, vai ser curada. Que Deus seja louvado. Que Deus seja engrandecido, que Deus seja manifestado entre nós, que Deus nos encha de coragem, meus irmãos. Que Deus nos dê o Espírito do Senhor derramado nos corações. E nós vamos cantar. É um hino que a igreja não canta. Então, nós temos até meia-noite para aprender. E o texto do hino, da poesia, é assim: erguei-vos, cristãos, Cristo quer-vos de pé. Na luta do bem, revelai vossa fé, cingindo a armadura, hoje a Cristo exaltai, à sombra da cruz, corajosos lutai. Jesus vos remiu, afastai o temor, confiantes, segui vosso bom Salvador. Na causa de Cristo, fervor demonstrai, à sombra da cruz, corajosos lutai. As hostes do mal deveis hoje enfrentar, das suas prisões pecadores livrar, de Cristo bem alto o pendão levantai. À sombra da cruz, corajosos lutai. Nós vamos cantar a primeira estrofe e vamos repetir a primeira estrofe, tá bom? Só a primeira estrofe, quem souber nos acompanhe. Erguei-vos, cristãos, Cristo quer-vos de pé, na luta do bem, revelai vossa fé, cingindo a armadura, hoje a Cristo exaltai, à sombra da cruz, corajosos lutai, sede fiéis, sede fiéis, sede fiéis, e por Cristo lutai. Não é difícil, é? Então vamos cantar em pé, por favor, a primeira estrofe. Primeira estrofe. Erguei-vos, cristãos, Cristo quer-vos de pé, na luta do bem, revelai vossa fé, cingindo a armadura, hoje a Cristo exaltai, à sombra da cruz, corajosos lutai, sede fiéis, sede fiéis, sede fiéis, e por Cristo lutai. Jesus vos remiu, afastai o temor, confiante segui vosso bom Salvador. Na causa de Cristo, favor demonstrai, à sombra da cruz, corajosos lutai, sede fiéis, sede fiéis, sede fiéis, e por
pode enfrentar as suas prisões, pecadores livrar. De Cristo bem alto pendão levantai, à sombra da cruz, corajosos lutai. Sede fiéis, sede fiéis, sede fiéis, e por Cristo lutai. Serei fiel, serei fiel, serei fiel, e por Cristo lutarei.